A gente sabe que no final das contas, existem algumas coisas que são indispensáveis para que uma empresa tenha um maior lucro, né? Então, por exemplo, os meus amigos que são construtores, quando vêm falar comigo, eu falo, ó, esse caminho aqui é um caminho para você faturar mais, mas para você ter lucro mesmo, você não pode deixar de fazer isso aqui. O cara ter lucro, Thiago, Pablo, o que ele não pode deixar de fazer? O primeiro grande passo é um diagnóstico, né? Entender do seu negócio, conhecer a fundo o seu negócio, ter clareza sobre eles, né? E sobre eles o quê? Sobre os números. É você ter informações que são informações precisas, consistentes, para você saber onde que você está. Quanto eu gasto de gasolina, quanto que eu compro de estoque, quanto que eu pago de vendedor, quanto eu pago de aluguel. Quanto que eu pago de fornecedor. Perfeito. Custo fixo, custo variável, no detalhe. Perfeito. Primeiro grande passo. O segundo grande passo. O que eu posso fazer e que eu não estou fazendo para que eu tenha mais faturamento, mas consequentemente aumente também os meus lucros. Porque nós temos duas situações muito interessantes aí, que é o seguinte, Hugo, pode ser que o problema dele não esteja no faturamento. Talvez ele está numa cidade que ele já atingiu um faturamento satisfatório. E aí nós vamos tratar gestão de custos para ele. Olha, você precisa melhorar a gestão de custos, você precisa melhorar as compras, porque você não está praticando uma compra saudável, porque aí você vai melhorar a sua margem de lucro em 5, 6, 7, 8, 10% de lucro, coisa que você não está tendo agora. Ou então não, você realmente está com um faturamento que não atende às necessidades da sua empresa pelo custo que você tem. Então o seu custo fixo hoje, ele é alto perante o faturamento que você tem. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que aumentar esse faturamento para que esse custo fixo ele seja diluído de uma forma inteligente, interessante, que ele caiba dentro de um budget que nós lá já temos o nosso budget, né? O que uma loja de tintas pode ter de custo operacional. O que ela deve gastar de aluguel máximo, o que ela deve gastar o que ela deve ter de custo de mercadoria, né? Então de CMV, o que ela deve ter de folha de pagamento, como é que ele vai se encaixar ali para realmente ter o resultado. E é tão interessante que o aumento de faturamento, ele não é simples assim, não. Então vamos aumentar o faturamento. Peraí, nós vamos aumentar o faturamento de quê? Porque muitas das vezes a gente tem que classificar faturamento entre faturamento de tinta, de acessórios, de máquina, equipamento, ferramenta, porque às vezes o cara está aumentando a venda de massa corrida, mas ele está deixando de vender o complemento da massa corrida, o acabamento, a tinta premium, está deixando de vender as lixas, a fita crepe e todos os acessórios que tem ali para ser concluído. Então a gente tem que analisar não só o faturamento. A pergunta fica muito simples quando a gente fala, e aí, como é que faz eu crescer meu faturamento? E aí, como é que faz para crescer meu lucro? Vamos lá, então vamos para o detalhe. A gente defende muito isso. Vamos para o detalhe, para que a gente consiga entender aonde nós temos que agir para ser cirurgião, para ser efetivo. Senão a gente faz um tanto de ação e no final das contas a gente está rodando no mesmo lugar. E aí só para concluir essa parte aqui da minha fala, é que a gente tem uma percepção muito forte do seguinte, uma loja de tinta, ela precisa de ter alto nível em recorrência e execução. Se a gente não tiver esses dois ponteiros na frente da loja, não vai funcionar. Então a recorrência dentro de uma loja, as pessoas comprando a frequência, obviamente é isso que traz estabilidade. E aí execução, sustentabilidade. E a execução, isso aí, cara, é o que a franqueadora precisa do franqueado. Porque estratégia, nós temos muitas. Diversos, aqui tá ruim, pula para cá, aqui tá mais ou menos, pula para cá. Então a gente tem muitos caminhos para fazer isso. Mas a execução tá lá na mão do franqueado. Tá lá na mão da unidade. Tá lá no balcão, no vendedor, no entregador. Até a forma do cara entregar a tinta e agradecer o pintor, o cliente que recebeu o material. Então, vai afetar o faturamento e, consequentemente, o lucro. Oi, você sabe, falando isso, esses detalhes fazem diferença demais mesmo. Por exemplo, nunca aconteceu comigo de eu receber um material da construção civil, que geralmente é um entregador da loja que me entrega,
e o cara apertar a minha mão e falar assim, muito obrigado por ter comprado na nossa loja. E a diferença que faz isso, e é legal você dar esse exemplo aqui na prática, de que, cara, olha a diferença que faz isso. Faz pra caramba. O entregador da loja se preocupar, porque ele foi treinado lá dentro. Também não adianta só depender da pessoa às vezes, porque tem perfis de todo lado. Mas ele ter se treinado para que na hora da entrega ele vá lá no profissional que está recebendo, seja o dono da casa, seja o pintor, enfim, alguém da obra, e um aperto, a gente brinca que tem que olhar no terceiro olho. É. O cara aperta a mão do cara, olha no terceiro olho e agradece de verdade. Porque isso é raro, a gente não encontra isso no mercado. É. Hugo, e respondendo diretamente agora as suas duas perguntas: como aumentar o faturamento e como aumentar o lucro? Trabalhe a cadeia produtiva da sua loja como um todo. Não foca só em uma área, em um setor, porque tem lojista que acha que é o seguinte: eu preciso trabalhar, eu preciso de um vendedor melhor, mas a entrega dele está péssima. Mas ele não tem um pós-vendas, mas ele não tem um pós-não-vendas, ele não trata as questões orçamentárias dele, ele não trabalha a gestão de custo, ele não tem uma pessoa que faz bem o financeiro da loja dele. Então, você quer ter mais lucro, quer aumentar o seu faturamento, trabalha a sua cadeia produtiva inteira. Então, você tem que trabalhar muito bem o seu setor administrativo, o seu setor operacional e aí, como consequência, o seu setor comercial, para você alavancar suas vendas. E aí a Oficina das Tintas, ela tem todas as estratégias já desenhadas e que podem ser executadas por aquele lojista. Por exemplo, então tá bom, então nós temos uma lista de clientes recorrentes que nós temos listado em cada uma das nossas lojas todo aquele público-alvo que é frequentador da loja durante o ano inteiro, que são pintores, que são gesseiros, que são serralheiros, que são arquitetos, que são engenheiros, que são construtores, que são imobiliárias, empresas do segmento como um todo, né? E aí, vamos trabalhar essas listas como? Vamos fazer telemarketing, vamos fazer visitas em loco. Tudo isso aumenta o faturamento e, consequentemente, o lucro. Mas nós temos que pensar na cadeia produtiva como um todo, porque eu aumentei a venda, melhorei minha venda, mas aí a entrega também tem que ser boa. E aí, na entrega, eu já faço o meu pós-vendas. Já ofereço para o meu cliente, olha, está faltando mais alguma coisa na sua obra? Eu posso te ajudar de alguma forma? E aí, ao final daquela obra, aquele cliente seu recebeu uma ligação sua dizendo o seguinte: ô Hugo, como é que foi a sua experiência conosco da Oficina das Tintas? Isso aumenta lucro e isso aumenta o faturamento. Legal, legal demais. Bom, quando o Thiago estava falando também, eu pensei em duas perguntas aqui para as pessoas que já têm uma loja de tintas refletir. Se eu perguntasse para vocês agora, o quanto representa o teu aluguel do teu faturamento, você saberia me responder. Porque a pessoa pega lá o quanto que paga de aluguel, olha o quanto que teve de entrada lá no final do mês, divide um pelo outro, pá, X%. Mas agora me responda, o quanto o teu aluguel deveria representar do teu faturamento? Muda completamente. Porque eu me lembrei quando você estava falando, eu me lembrei de um episódio do Shark Tank, aquele programa, né? Que o Caíto, que ele é dono daquela Chili Beans, né? Uhum. E ele estava ali escutando o pitch de uma pessoa e ele olhou para a pessoa e falou assim: você está pagando demais no aluguel. Aí a pessoa falou assim: por quê? Ele falou: loja dentro do shopping, esse shopping mais ou menos com esse fluxo, era para você pagar tanto. Então, Legal. essa é a diferença de você ter alguém que tem dados do seu lado. Não é uma loja para te falar assim, ó, na minha loja eu pago tanto de aluguel. Nós estamos falando de 130, na data de hoje, de 130 lojas que fornecem dados para esses caras aqui, para eles poderem trabalhar esses dados e aconselhar quem já tem, né? Perfeito. E aí, olha que massa, você sabe, por exemplo, o quanto tem que representar de estoque, se o cara tem estoque demais, você sabe falar se ele tem estoque demais. Se o cara tá demorando demais para entregar, você fala, pô, mas tem um jeito de entregar mais rápido. Então vocês têm dados para tudo. Isso que eu acho que os 60 mil é barato, entendeu? O quanto eu já não investi na minha construtora, criando processo, derrubando processo, e cria outro processo, aprimora processo, isso tudo já tá aqui. E no processo 60 pronto, né? Já tá tudo pronto, já tem todas as informações. Queria eu que alguém chegasse para mim e falasse assim, Hugo, eu cobro 100 mil reais aqui para eu fazer sua construtora ficar super redonda no modelo que funciona, que você
Amigo, você só segue esse direcionamento aqui que vai dar certo, né? Queria eu. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.